Olha só o que mostra a pesquisa aí. O senhor Ricardo Dudes. A última pesquisa, pessoal, só para deixar claro, foi feita semana passada, tá? Então, do dia 8 ao 10 de setembro, a pesquisa saiu no dia 11. Ricardo Nunes tinha 24. E agora, ele mantém os seus 24%, uma semana depois, mais ou menos. Guilherme Boulos, de 21% para 23%, né? Então, ele subiu dentro da margem de erro. Pablo Marçal, de 23% para 20%, uma queda de 3%. Ainda uma queda dentro da margem de erro, que a margem de erro é de 3 pontos percentuais, mas mostra uma tendência. E olha só que coisa. Essa pesquisa que saiu hoje da Quest é uma pesquisa que conseguiu captar a cadeirada do debate de domingo da TV Cultura. Tanto é, olha só que coisa, né? José Luiz da Atena, que tinha 8%, subiu para 10%. É a primeira pesquisa, olha, prestem atenção, é a primeira pesquisa que o Datena não caiu de porcentagem. Ou ele se mantinha igual, ou ele caía. Subir, jamais. O Datena subiu na pesquisa, de 8% para 10%. Isso não ocorria desde que o Datena é candidato. Olha só a trajetória do Datena na pesquisa Quest, começando com 19% em segundo lugar. Depois para 12%. Depois para 8%. Agora para 10%. Ele subiu depois de dar uma cadeirada. Tamanha é a rejeição de Pablo Marçal. Vocês já pararam para refletir sobre isso? Sobre a loucura que é isso? Ou que talvez a gente, por estar aqui na internet, por fazer live todo dia, por ser um movimento que trabalha muito forte na internet, talvez superestimar determinados fenômenos? Olha só, o Datena está aparecendo com metade das intenções de votos do Pablo Marçal. Metade. O Datena na televisão colocou um áudio dele falando da cadeirada. Eu cheguei a fazer uma aposta que o Datena ia terminar a eleição com 3%. Depois da cadeirada, eu não sei mais. Porque quando há uma figura, vocês vão lembrar disso em 2022. O Bolsonaro tinha sua base fiéis de seguidores, mas também tinha a sua base fiel de haters. Tanto que foi uma eleição sobre ser ou não ser Bolsonaro. Literalmente foi isso. Literalmente a decisão das pessoas era essa. Se você estava a favor dele ou se você estava contra. O que elegeu Lula foi o anti-bolsonarismo. Assim como que o elegeu Bolsonaro, em muito, foi o antipetismo. O Marçal, por mais que tenha uma base grande de seguidores, está batendo níveis de rejeição, pessoal, jamais, não vou dizer jamais vistos, mas assim, números de rejeição que jamais, o cara repete o jamais, que quase nunca ocorre. Quase 50% de rejeição é um número muito alto. Veja, não é um número de avaliação de governo, não é um número de avaliação, não, é um número de rejeição, de pessoas que dizem que jamais, aí sim, votariam no sujeito. Então, quando alguém entra num confronto grande como esse, como a Tabata estava fazendo com ele, a Tabata estava crescendo nas pesquisas. A Tabata tinha 5, 6, depois chegou a 9, chegou da Datafolha que ela bateu 10. E o Datena consegue subir nas pesquisas. Olha só, os comentaristas de Instagram diziam: olha, agora o Marçal vai ganhar, ele tomou uma cadeirada, nossa. Eu ouvi o Danilo Gentili, numa live, ele disse o seguinte: a notícia do debate que o Marçal tentou fazer com que fosse o grande headline do último debate, no debate da cultura, era de que o Datena seria um ESTU, blá 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 blá, certo? Só que a notícia não foi essa. A notícia foi de que o Marçal tomou uma cadeirada.
A cadeirada mudou o headline. E depois da cadeirada, toda aquela ceninha que foi feita lá da ambulância saindo, né? Tudo isso gera desconfiança. O Marçal é um cara que gera desconfiança, inclusive nas pessoas que o apoiam, que falam que vão votar nele. Eu vejo isso porque eu tô indo pra rua todos os dias, falando com as pessoas. E eu vejo a maioria, até pessoas que votam nele, quando você para pra conversar com essa pessoa, ela mesmo não sente confiança naquilo que ela tá falando, naquela pessoa que ela tá defendendo. Então você vai lá falar, olha, você sabia, por exemplo, que esse sujeito já foi condenado por roubo? Não, mas ele era muito novo e não sei... Quando você vai desmembrando os fatos, a pessoa ela se sente enganada. Porque é essa a sensação que o Marçal passa. De que ele está enganando todo mundo, e na verdade é isso, que está enganando todo mundo num grande golpe. Ele que tem experiência na área. Então os próprios defensores dele não têm a confiança do voto nele.